bater um papo, né, com o pastor Emerson Mota, palestrante, escritor, conferencista, né? Eu falo palestrante, conferencista, né? O pastor Emerson, ele é o primeiro vice-presidente da ADM Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos prosseguir. Pastor Emerson, seja bem-vindo. Olá, irmão Gilberto, paz do Senhor. Obrigado. Eu quero já agradecer pelo convite de estar aqui com você no seu canal e todos os nossos irmãos, amigos, todas as pessoas que vão nos acompanhar aí no início dessa noite, né? Já estamos aí às 21 horas. 21h10, né? Aqui no meu aqui. Então, eu estou muito honrado também porque sei que o senhor tem aí uma trajetória de sucesso, um homem que saiu, que tem uma história aí. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema propriamente dito, um pouquinho de quem é o pastor Emerson Mota, porque eu sei quem é, mas tem muitas pessoas que vão ver o vídeo e não conhecem o pastor Emerson Mota ainda. Bom, Gilberto, a minha história, ela inicia, eu sou um jovem de ainda de 37 anos e eu tenho uma história ministerial que inicia aqui em Campo Grande. Eu sou oriundo de uma cidade aqui do interior, de Bandeirantes, onde tudo começa na minha vida. Eu tive um primeiro passo, o pessoal brinca muito, né? Que eu vim da Patagônia. Né? Patagônia é uma congregação aqui, que era do município de Sidrolândia, e lá que inicia o meu trabalho, né? Em 2009, 2010, quando eu fui enviado para aquele trabalho missionário. A Patagônia é um assentamento, né? E fiquei ali por 3 anos e meio, trabalhando, auxiliando o trabalho do Senhor. Até então, aquele setor era ligado aqui à capital, ligado a Campo Grande, e é onde se inicia todo o trabalho na minha vida. Sempre fui um jovem dedicado na casa do Senhor, na minha infância, na minha adolescência. Casei bem cedo, casei com 18 anos, com a Edinara, e de lá para cá, tanto a nossa vida tem se dedicado ao reino de Deus, né? Dedicado ao ministério, dedicado à obra do Senhor. Então, logo o Senhor Deus me separou muito bem cedo aos trabalhos, né, da igreja, ali como diácono, cooperador, auxiliando os pastores, e depois vim para Jaraguari. De Jaraguari, o pastor Dionísio nos trouxe para Campo Grande em 2016. E eu louvo a Deus e quero já fazer aqui um registro de agradecimento ao meu pastor, pastor Dionísio, porque o pastor Dionísio viu, Gilberto, eu sempre gosto de pensar assim, né? Eu saí um jovem lá de Patagônia, Jaraguari, e o que ninguém viu, o pastor Dionísio viu através da visão de Deus que Deus tem dado a ele. E hoje estamos servindo, viemos para a capital, dirigimos uma congregação aqui na capital, logo depois os jovens, que é o Madecamp, depois fui para o setor 5 das Moreninhas, e hoje sirvo a Deus aqui, cooperando, auxiliando o pastor Dionísio nessa grande obra. Então, eu louvo a Deus. Sim, Gilberto. Eu posso compará-lo, então, muito rapidamente, a Davi, aquele menino que estava lá, quietinho lá, e de repente teve a oportunidade de matar o leão, matou o urso, e ninguém viu. Mas teve um Deus poderoso que o encontrou quando ele foi ser ungido, né? A gente lembra que quando o profeta Samuel vai para a casa de Jessé, passa aquela meninada toda, mas chega no momento e fala assim, ainda está faltando, cadê o resto? Tem um que está lá, aquele, sabe, dá a impressão que ele estava meio que esquecido, né? Mas o pastor Emerson teve uma trajetória linda. Contando aí, eu quero fazer, uma comparação paralela. E Davi também foi lembrado, e o senhor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo logo que cheguei aqui em Campo Grande, e sei que realmente tudo isso é real, é verdadeiro. Amém. Então, o pastor Emerson,
E hoje eu tive a oportunidade de convidá-lo para falar sobre um tema, em ele sendo psicólogo, né? Pastor e psicólogo, eu falei, bom, nós precisamos falar sobre um tema. E ele sugeriu um tema interessante. O tema é como lidar com os conflitos familiares. Pastor Emerson, a igreja, a gente imagina que não teria problema, né, de conflitos familiares, né? Mas parece-me que é um equívoco. Nós, na igreja, também temos muitos problemas de conflitos familiares. Gostaria que o senhor fizesse aí um breve relato aí, e a gente vai discutir conforme a gente vai ouvindo o senhor, a gente vai entrando no tema propriamente dito, que é conflitos familiares. É uma coisa que eu imaginei sempre não ter na igreja, mas isso é real na igreja, né? Verdade. Gilberto, quando nós falamos sobre o tema que trabalharíamos aqui nessa live, logo me veio à mente falar sobre essa realidade, né? Porque quando nós pensamos, Gilberto, família é um projeto de Deus, né? O projeto família nasce no coração de Deus. Quando Deus criou o homem ali, a sua imagem e semelhança, e logo constitui a primeira família, Adão e Eva, que são os pais da humanidade, ali nasce o primeiro núcleo familiar. Quando nós observamos desde da criação do homem, né, da composição da humanidade, e ali nós observamos que durante toda a narrativa da história, da civilização humana, as famílias sempre tiveram suas crises. Normalmente depois do pecado, né? O pecado ele trouxe as crises, não só as crises, os conflitos, dentro do contexto da humanidade. Se nós olharmos, eu gostei muito quando você disse assim, quando a gente olha a igreja, né, é um ambiente que a gente pensa que está isento dos problemas, mas ali uma igreja, uma congregação, ela é composta de pessoas. Logo, de pessoas vão ter problemas de relacionamento, família, conflitos e assim por diante. Então, a nossa proposta hoje aqui, Gilberto, é trazer o que tem gerado esses conflitos familiares, né? E como lidar com isso, né? Numa perspectiva, claro, num olhar um pouco da psicologia, um olhar num ponto teológico, bíblico, mas prático, né? Como vamos lidar com os conflitos? Certo que todas as famílias, ninguém está isento de viver conflitos, crises nos relacionamentos. É verdade. Quando eu perguntei isso, é uma situação. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, a minha concepção de chegar como cristão protestante era que na igreja não tinha problema. Os crentes era tudo perfeito, não tinha nada errado. Mas um dia qualquer, numa escola dominical, a professora falou para mim assim: irmão Gil, eu nasci na igreja e eu nunca saí, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E eu tive sérios problemas. E aí eu comecei a me perguntar, meu Deus, mas como assim? Quer dizer, a gente acaba que quem não conhece, quem não tem... Eu estava iniciando a minha fé, eu tive dificuldade de entender isso, né? Falei, como assim? A pessoa está na igreja, como é que ela vai ter problema? Como é que ela... E Deus? Eu queria que o senhor falasse aí, usasse os dois aspectos. O psicológico, né, que o que a psicologia olha, e também como teólogo, como pessoa que conhece a palavra de Deus e que fala sobre esse tema constantemente, né, que eu sei que o senhor ministra em vários setores, cidades, Brasil, e eu creio que sempre vai surgir essas perguntas, né? Sim. Gilberto, quando nós temos que entender, e esse é o grande questionamento das pessoas quando eles aceitam a Jesus, né? A pessoa aceita Jesus, claro que é um novo momento, é um novo ciclo, mas ninguém está isento de viver. Jesus disse lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né?
Ninguém está isento de viver os intempéries, viver as dificuldades, as crises. E quando nós olhamos nessa perspectiva do relacionamento, né, maiormente no casamento, são duas pessoas diferentes, são duas pessoas com mentes diferentes, com costumes diferentes, em alguns momentos com culturas diferentes. E a partir do momento que essas pessoas, os diferentes se atraem, né? Eles se atraem e em algum momento eles se resolvem a consolidar, a casar e se constituir ali um núcleo familiar, uma família, existe o processo agora de adaptação, né? As pessoas sempre dizem assim, os primeiros anos de casamentos geralmente são os piores, né? Porque onde é o processo de adaptação, é o processo de crises, né? As crises são mais ali, estão mais inerentes. Imagina, uma pessoa que viveu lá 20 e poucos anos com a sua família de origem, né? E nós precisamos considerar que, a partir do momento que essa pessoa ela constitui esta família agora, e ela tem uma família de origem, né? Tem o seu pai, tem sua mãe, tem seus irmãos, deixa essa família de origem para constituir agora uma nova família, o que a Bíblia vai dizer? Deixará o seu pai e a sua mãe para constituir essa nova família, né? Esse novo núcleo familiar. A partir daí começa um novo design, uma nova dinâmica, e isso requer dos dois, né? Quando a gente fala desse relacionamento, porque o que gera, Gilberto, e para quem está nos acompanhando, o que gera os conflitos? Primeiro, os conflitos são universais. Eles existem, né? Não tem como você constituir um relacionamento que não tenha conflito. Seria algo monótono. São duas cabeças, são duas mentes, são pessoas diferentes que, a partir de agora, casaram, né? E vão constituir uma família, né? Então, relacionamentos... por que existe conflito nos relacionamentos? Primeiro, para nós entendermos que os relacionamentos eles devem ser profundos. E relacionamentos profundos geram tensões. Relacionamentos profundos geram tensões. Qual é o relacionamento que não tem conflito? São relacionamentos superficiais, né? Aquelas pessoas que a gente vê uma vez na semana, né, que a gente conversa, bom dia, boa noite, ou paz do Senhor, que a gente não tem um relacionamento superficial. Esse relacionamento ele vai gerar um conflito, muitas vezes nem gera conflito, um conflito muito mínimo. Agora, com quem você convive, com a esposa, com os filhos, né, com essa família, aí sim começa a desenvolver esse relacionamento profundo. Eu pontuei algumas coisas para me trazer aqui hoje, que os conflitos a longo prazo, e é importante a gente colocar isso, por quê? E você disse muito bem, as pessoas acabam atribuindo à espiritualidade, atribuindo a Deus, algo que é seu, algo que é do ser humano. Nós precisamos entender que o ser humano ele é espírito, alma e corpo, tricotomia, né? Então existe um espírito que tem as necessidades espirituais, as necessidades do que transcende, da espiritualidade, o psicológico, a psique, mas também esse corpo. Então, quando eu olho o homem ou mulher aqui, eu olho ele no olhar integral, não só uma particularidade. O fato de eu estar na igreja, o fato de eu estar congregando, o fato de eu estar lá servindo a Deus 10, 15, 20 anos, não me irá isentar de sofrer os conflitos. E é isso que nós precisamos trazer para essa geração, porque é uma geração que espiritualiza, Gil, o que não é para ser espiritualizado. E o que é para ser espiritualizado acaba não espiritualizando. Então, o que não é para ser espiritualizado? Como vou lidar com a minha família, com o meu casamento? Qual é o olhar que eu tenho que ter? Né? Que
a gente poderia trabalhar em outra temática, falando sobre casamento, falando sobre pais e filhos, e assim, pegar essa vertente, mas a proposta hoje aqui é trazer como que eu vou lidar com os conflitos. Na minha família tem conflito, né? Eu sou pastor, então eu estou isento de conflito? Não, não tem. E se fosse diferente, eu não seria ser humano. O ser humano... Gilberto, um dia eu ouvi um professor dizer que o livro, a Bíblia, é o livro dos conflitos. Porque se você analisa desde a composição do homem até nos dias de Jesus, quantos conflitos nós encontramos? E o próprio ser humano, ele tem um conflito com o Criador, né? A todo momento, esse conflito, essa busca. Então, eu pontuo aqui, se você quiser interpelar, pode interpelar, não há problema nenhum, viu, Gilberto? Se tiver algum participante também que quiser fazer a sua pergunta, colocar a sua posição, pode colocar aí também. Em que momento que os conflitos eles podem nos adoecer? Dentro do âmbito familiar, né? Porque o conflito ao longo prazo, esse conflito a longo prazo pode trazer um processo de adoecimento, transtorno, estado depressivo, ou até mesmo depressão. E quando nós temos esse olhar, nós precisamos identificar o que está gerando o conflito dentro desse núcleo familiar. O que está gerando? Como está esse ambiente familiar? Né? É importante nós pensarmos que a dinâmica, como funciona a dinâmica dessa família, que é muito importante, como é a convivência dessa família. Como eu disse, quando um casal ele casa, ele sai da casa do pai, da mãe, né, para constituir uma família e começar agora com novas regras, uma nova dinâmica, né? É o modelo que esse casal agora vai desenvolver. Vocês podem observar, quando há muita interferência de ambas as partes, de família de origem, interferindo no casamento desse que casou agora, as tensões aumentam. Por quê? Geralmente, se for a família do rapaz interferindo ali, no caso a sogra, né? A sogra interferindo no casamento do rapaz, ou a sogra, a mãe da moça interferindo, ou a mãe do rapaz interferindo nesse casamento, né? É claro que eles vão trazer as suas visões para dentro desse casamento, para dentro dessa família. Então, o ideal é seguir a orientação bíblica. Deixará o seu pai e sua mãe, não está dizendo de abandono. Não é essa a ideia do abandono, que agora o rapaz ou a moça vai abandonar o seu pai. Não, está dizendo dessa estrutura emocional, que a partir de agora este casal vai construir esse relacionamento, essa estrutura emocional a partir dessas vivências. Né? É natural, e eu quero ser bem prático aqui hoje, Gilberto, que é natural quando um casal ele casa, vai ter conflitos, né? Vai ter brigas, vai ter discussões. Eu estou dizendo aqui, normalmente, casais evangélicos, cristãos, e não há problema nenhum nisso. Pastor, não há problema não, porque nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de duas pessoas que casaram, que vieram com costume diferente, com mente diferente, culturas diferentes, e agora vão se adaptar e construir um modo, né? Um modo de se viver, um modo de construir essa família. Então não há problema nenhum e não há nada de anormal um casal, nos seus primeiros anos, ou até mesmo na construção da jornada da sua vida, ter problemas, ter conflito. Agora, como lidar? É o que nós vamos trazer aqui. Como lidar com esses conflitos? Né? Pensando nisso, quando eu falo sobre o ambiente familiar, em alguns ambientes se desenvolve um ambiente opressor, cheios de controles desnecessários. E isso produz o quê? Tristeza, rebeldia, ressentimento.
né? Geralmente, qual é o modelo que muitas das vezes o rapaz ou a moça quer trazer? O modelo da sua família de origem. Quem sabe lá na sua família de origem, lá o pai era controlador, o pai tinha um comportamento, né, um pouco centralizador, então quer trazer para cá, para esse novo núcleo familiar. Mas quando ele encontra uma moça que lá na realidade da casa do pai, da família de origem, era totalmente diferente. Então, esse ambiente ele deve ser honesto, ele deve ser trabalhado com essa comunicação, e eu sempre gosto de pensar que, normalmente, aqueles que vão casar, entender como que funciona a família de origem da minha futura noiva. Como que funciona a família de origem do meu futuro noivo? Como que funciona? Entender, compreender a dinâmica familiar, certo? Que a partir daí você vai começando a ter alguns entendimentos como que o seu marido, como que a esposa funciona. E a partir daí construindo, né, dentro dessa nova dinâmica que está sendo desse novo núcleo familiar. É importante a gente pensar que os conflitos eles surgem a partir de que momento? Quando há mudanças. Todos nós, seres humanos, estamos resistentes a mudanças. Então, você veja bem, a chegada de um bebê. Eu lembro que eu tive um caso que eu atendi que o casal queria ter filho, almejava, e o filho veio. Né? O filho chegou. Quando o filho chega, aquilo que era para ser o resultado de bênção, de alegria, aquela mudança, porque houve toda uma mudança, né? A gravidez daquela mulher, o preparar, né? 9 meses, a mudança estrutural, financeira, sonharam. Quando chega o filho, acontece ali o conflito entre o casal. Aquilo que era para ser o filho, que veio com tanta expectativa de bênção para aquele casal, com o passar dos dias, começou sendo ali uma situação de conflito, né? De conflito. Então, em que momento que esse casal eles desenvolve o conflito? Quando essa criança ela chega e se torna ali o protagonista dessa relação, porque a gente temos que pensar quando a pessoa casa, o papel do marido, o papel da mulher, né? Quando chega um filho, tem ali a responsabilidade com esse filho, mas cada um tem o seu lugar. E quando um toma o lugar do outro, ali já começa uma mudança nessa dinâmica e é onde começam os conflitos, e os conflitos, muitas das vezes, eu sempre gosto de pensar que o que separa as famílias, o que separa os casais, muitas das vezes, uma coisa boba, uma coisa pequena, né? Uma coisa, muitas vezes, uma toalha molhada numa cama gera um conflito num relacionamento. Separa. Pasta de dente espremida em cima da bancada do banheiro. Você imagina? São coisas bobas. E aí, o que une uma família? O que une? Muitas das vezes, na hora de uma doença, de um câncer, de um diagnóstico, une a família. E muitas vezes uma coisa tão pequena entra um conflito e esse conflito vai sendo potencializado até mesmo a desconstrução dessa família. É importante a gente pensar que a família é essa construção divina. O Senhor Deus pensou na família. O projeto família não nasce no coração dos homens. O projeto família nasce no coração de Deus. Fala um pouquinho também nesse conflito de famílias que o marido tem 2 filhos, casou com a mulher que não tem nenhum filho. A mulher tem 2 filhos e o marido não tem nenhum. Ou tem 3, ou tem 1, ou tem... Como que poderia se trabalhar isso na ótica tanto psicológica quanto na ótica cristã para que diminuísse ao invés de potencializar essas desavenças, esses transtornos que ocorrem, né? Esses conflitos familiares, nesses casos específicos,
de um recasamento, né? A pessoa Isso. casou e já tem já tem filhos de outro casamento. Seria isso? Falar nisso, ó, apareceu aí, ó, a minha primeira dama. Ah, Ela sim. falou, o Seja sistema tá bem-vindo. normal lá. Eu falei, então tá bom, graças a Deus, né? Maravilha. Gilberto, eu vejo bem. Quando uma coisa que a gente tem que observar e considerar que o Senhor, ele sempre está disposto a reconstruir no ser humano, né? E quando nós falamos de reconstrução familiar, reconstrução da pessoa, exemplo, eu acho que é essa pergunta que você me disse, casei e o esposo já tem 2 filhos, como lidar com isso? Ou em algum evento por viuvez, ou por um evento de um divórcio, alguma coisa dessa natureza. Bem, o primeiro passo, o que está em jogo ali, não é os filhos de ambos. Por quê? Quando essa pessoa, exemplo, o casal se entenderam, não, nós conversamos, dialogamos, vamos constituir, vamos casar, vamos construir. Por isso que é importante esse diálogo, principalmente nesse recasamento, né, de alguém que já foi casado, agora tem filho, e por um motivo ou outro, ou divórcio, ou luto, ou viuvez, alguma coisa dessa natureza, vou casar novamente. Para a entrada desse novo personagem, homem ou mulher, que está entrando agora nesse núcleo familiar, certo? Essa pessoa tem que preparar, né? Não vai substituir o lugar do pai ou da mãe, né? Ou de quem cuida, não vai substituir. Porém, tem uma figura chegando aqui nesse ambiente. E o que essa figura representa? O que essa pessoa representa agora? Então, é o primeiro passo, seja o homem ou seja a mulher, preparar esse ambiente. Porque, veja bem, você imagina na cabeça de uma criança, de um adolescente, eu já acompanhei casos de a pessoa perder o marido, ficou viúva, né? Ficou viúva, perdeu o marido, e é claro, a vida segue. E passou o luto, teve toda a elaboração do luto, ela constituiu um novo casamento. Só que quem já tinha ali um filho, qual é a mentalidade? Como que fica ali a mente desse filho de receber alguém no lugar do pai? Né? Então, é importante um acompanhamento, e eu até indico que nesse momento é importante um acompanhamento profissional, psicológico, porque na cabecinha da criança, do adolescente, ele não terá, muitas das vezes, a condição de racionalizar essa entrada. Né? Então, a pessoa tem que olhar, entender como que está funcionando, né? Estabelecer aqui a figura paterna, aqui é o seu pai, seja ele falecido ou seja ele vivo, seja ele falecido ou ele vivo, aqui está o seu pai, está aqui sua mãe, e a construção agora desse casal deve passar por esse diálogo, por essa comunicação. Por quê? As crises vão surgir. As crises vão surgir. Mas como que nós vamos superar, né, nesse processo agora? Estabelecendo a comunicação, o diálogo, o respeito. Porque quem está entrando também dentro, seja o homem ou seja a mulher, quem está entrando dentro desse relacionamento, ele também é ciente que tem ali dentro daquele ambiente filhos, né, do primeiro casamento. Como é que nós chamamos na linguagem popular? Você está levando a mãe ou está levando o pai? É pacote completo, você tem que assumir o risco. Então, dentro desse entendimento, seja o homem ou seja a mulher, exemplo, uma mulher ela casa com um homem e ele já tem filhos, né, filhas. Ela vai ter que lidar com essa filha, seja de qual idade for.
porque nunca vai deixar de ser filho. Nunca vai deixar de ser filho. Essa ligação de filho, pai, mãe, filho. Agora, o recasamento ele passa por esse processo agora do diálogo, da comunicação clara, para que se constitua nas resoluções dos problemas. Quando se perceber que aquilo está sendo um fator gerador, busque ajuda. Busque ajuda para o seu casamento, busque ajuda para o seu filho, porque essa família agora ela precisa de ajuda, né?